Olha, todo mundo aqui conhece a premissa de Matrix, né? Aquela ideia de que a realidade que a gente conhece é, na verdade, uma grande ilusão. Mas e se isso não for só ficção científica? E se a nossa realidade for mesmo uma construção? Uma espécie de prisão que nós mesmos criamos, tijolo por tijolo. E o pior, sem nem perceber. Essa escolha é icônica, não é mesmo? A pílula azul te mantém no conforto, na ignorância gostosa. Já a vermelha, bom, a vermelha te mostra a verdade, por mais dura que ela seja. E nesta nossa análise, é óbvio, a gente vai de pílula vermelha. Vamos ver o quão fundo essa toca do coelho realmente vai. Tá, saindo um pouco do cinema e trazendo para nossa vida, a pergunta que fica é: quais são as paredes invisíveis da nossa Matrix? O que é que impede a gente de enxergar a realidade como ela de fato é? E para explicar essas paredes, tem uma metáfora que é, nossa, muito poderosa. A da caixa autoconstruída. A ideia é basicamente essa. Estamos vivendo dentro de uma prisão de conceitos e o mais maluco de tudo é que nós mesmos somos os carcereiros. Mas afinal, o que é essa tal de caixa? Bom, imagina só os nossos 5 sentidos. Visão, audição, tato. Só que, em vez de serem janelas para o mundo, eles são como filtros. E filtros bem seletivos, que só deixam passar uma fatia bem, mas bem estreita da realidade, bloqueando todo o resto. E quais seriam os tijolos dessa prisão? Pensa bem, é a nossa obsessão com o tempo do relógio, sabe? Aquela ideia de que tudo acontece numa linha reta, a nossa própria linguagem, que força a gente a colocar as ideias uma depois da outra, em sequência. Tudo isso junto cria o que chamam de camuflagem da continuidade, uma ilusão de que o mundo é super simples, linear e governado só por causa e efeito. E isso nos leva a uma conclusão que é, assim, de cair o queixo, se essa citação estiver certa. Nenhum conceito verdadeiro tem sua origem dentro desta caixa. Isso quer dizer o quê? Que toda a criatividade, toda a inspiração, toda a verdade vem de um lugar que está além da nossa percepção normal. Certo? Então, o que acontece quando uma dessas ideias gigantes, cósmicas, tenta se espremer e passar pelo buraco da fechadura da nossa percepção? A verdade, ela acaba sendo completamente distorcida. Olha só como esse processo de distorção funciona na prática. Primeiro surge um conceito enorme, completo. Aí quando ele tenta passar pela nossa caixa, os nossos sentidos só conseguem pegar um pedacinho. A nossa mente lógica, então, pega esse fragmento e tenta encaixar à força numa sequência, numa linha reta. E no fim das contas, a ideia original fica irreconhecível. Vira tipo um eco, sabe? Bem distorcido. Mas ó, toda prisão tem uma chave. A questão é, onde é que a gente acha essa chave? A resposta não está em ficar pulindo as grades da nossa gaiola, mas sim em descobrir um jeito totalmente novo de perceber o mundo, um tal de terceiro sentido. A lógica aqui é bem simples, na verdade. Se são os sentidos físicos, com essa necessidade de processar tudo em fila que constroem a prisão, então a liberdade tem que vir de outro lugar, certo? A chave está nos nossos sentidos internos. E o contraste é gritante. De um lado, temos o processamento sequencial, que vai quebrando e distorcendo a realidade. Do outro, a cognição instantânea, que pega a coisa toda na sua forma pura, completa. É a diferença entre estar acorrentado ao passado e ao futuro e flutuar livre no que se chama de presente espaçoso. E isso nos leva a esse conceito de cognição instantânea. Mas o que realmente significa perceber a realidade para além daquelas paredes com as quais a gente já se acostumou tanto? Cognição instantânea é basicamente a capacidade de sacar um conceito por inteiro de uma vez só. Pensem como a gente reconhece um rosto. Ninguém analisa primeiro o nariz, depois os olhos, depois a boca. Não. A gente simplesmente vê a pessoa inteira, na hora. É esse mesmo tipo de compreensão espontânea, mas aplicada a qualquer ideia. Quando a gente se liberta dessas amarras do tempo linear, a consciência parece que se expande. Aprender deixa de ser aquele processo de ficar montando pecinha por pecinha de um quebra-cabeça. Em vez disso, a gente consegue ver a imagem inteira de uma vez. A realidade finalmente é percebida sem aqueles filtros que distorcem tudo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, para refletir mesmo. Se fosse possível, por um único momento, silenciar o tic-tac do relógio e essa nossa necessidade de lógica linear, o que será que a gente veria? Como seria a realidade se a porta da nossa caixa autoconstruída de repente se abrisse? A resposta para isso? A resposta pode mudar absolutamente tudo.